Imagina a cena, a água barrenta de um rio batendo na cintura. O Jordão. Isso. Uma multidão inteira ao redor, no meio do nada, sob um sol super castigante. E, no centro de tudo isso, um homem com roupas rústicas diz algo que vira o mundo daquelas pessoas de cabeça para baixo. Totalmente. Ele basicamente olha para aquela multidão e diz que tentar limpar a vida apenas lavando o corpo não é mais suficiente. Que a água é o limite dele, sabe? Mas que algo muito mais assustador, algo que queima, está a caminho. É uma imagem que corta qualquer ideia romantizada que a gente possa ter da antiguidade, né? O que está acontecendo ali nas margens do rio é um anúncio de uma ruptura brutal. Nossa, sim. Não é só mais uma cerimônia religiosa no calendário. É o aviso de que a métrica para definir quem está do lado certo da história está prestes a mudar, de uma forma que ninguém ali conseguiria prever. E é exatamente por essa ruptura que a nossa análise profunda de hoje vai caminhar. Eu estou muito animado com isso. Nós temos em mãos um material bem denso e fascinante. Muito fascinante. São as anotações do Estudo Teológico e Bíblico de Mateus 3, versos 11 e 12, na perspectiva triunfanista. Um texto de autoria do irmão Marcelo Oliveira. Isso mesmo. A nossa missão hoje é dissecar um dos momentos de transição mais famosos da história antiga, saindo daquela leitura de superfície de um texto milenar para entender as raízes gregas e, o peso teológico das palavras usadas. E para ancorar a nossa conversa, a gente precisa estabelecer o contexto fundamental logo de cara. O momento histórico ali é a passagem de bastão de João Batista para a figura do Messias, para Jesus Cristo. Mas, mais do que uma troca de liderança, o estudo aponta para uma tensão gigantesca entre o exterior e o interior. Uma tensão entre o que as pessoas podem ver umas nas outras, tipo um rito de imersão visível, e a realidade interna que define de fato a condição humana diante do divino. Exato. E para quem busca conhecimento hoje em dia, entender as nuances desses textos antigos revela muito sobre como grandes mudanças de paradigma eram comunicadas através de metáforas simples do dia a dia. Com certeza, eram imagens do cotidiano deles. Certo, vamos desempacotar isso. Queria que você focasse na primeira grande diferença apontada nas fontes. A água versus a mente. Bom, vamos começar pelo rito de João para entender o ponto de partida do texto antes de avançar para a transformação radical, O texto original foi escrito em grego antigo, o koiné, e o estudo foca muito na raiz de uma palavra específica, o termo baptizo. Baptizo? É. O texto define essa palavra, que no original está no indicativo presente ativo, como um mergulho em água. Certo. Historicamente, banhos de purificação já eram algo comum na região, mas o batizou exige imersão. É o ato físico de afundar na água. Só que essa imersão tem uma função muito limitadíssima. É só um rito externo e simbólico iniciado pelos ensinamentos do Evangelho. Só para a gente não ficar parecendo um livro didático de gramática aqui, deixa eu pensar numa analogia que me veio à mente lendo o texto. Claro, manda ver. A imersão na água de João é como preparar o terreno antes de construir a casa. Boa imagem. Tipo, o trator entra, limpa o mato, tira o entulho. O terreno muda visualmente, fica claro que algo aconteceu ali, sabe? Mas ninguém consegue morar num terreno só porque ele foi varrido. A fundação ainda não existe. E o que realmente me chamou a atenção no material é o que vem antes da água. O que é fascinante aqui é explorar exatamente esse ponto, que o autor traz através do termo grego metanoia. Metanoia. Isso. A fonte enfatiza que não é apenas sentir muito. Não é um remorso passageiro de cometer um erro, sentir uma culpa rápida e pedir desculpas. Aquela tristeza que logo passa, né? Exato. Metanoia é uma reestruturação, uma mudança profunda de mente, de intelecto e de direção de vida. E tem um pré-requisito rigorosíssimo. Que é o reconhecimento prévio da condição pecaminosa. Perfeito. A metanoia não ocorre no vácuo. A pessoa precisa olhar para a própria trajetória e admitir um fracasso moral completo, reconhecer a falência espiritual. Então, o grande takeaway aqui é que a água, que o texto aponta como ídor,
É apenas o selo visível de um processo mental invisível. Sim, Idor. É o selo de um processo ético profundo de preparação para o reino de Deus. A ordem dos fatores importa demais, porque se a metanoia não aconteceu primeiro, a pessoa entra no rio e simplesmente sai de lá como um pecador molhado, né? Rindo um pouco da situação, mas é a pura verdade. Só um pecador molhado. O rito visual serve só como um carimbo público. E isso nos leva para o próximo passo lógico das anotações. Que é o contraste de poder. Porque se o rito da água já exige algo tão colossal do indivíduo, como explicar que João se coloque numa posição de extrema inferioridade? Essa questão causal é importantíssima. A gente olha para a superioridade de quem está por vir e a mudança drástica de elemento. Isso me pegou de surpresa durante a leitura, porque João levanta um ponto muito específico sobre desatar as tiras do calçado do Messias. No grego lá, ouk emi ikanos ta hipodemata lissai. Isso, a tarefa de soltar as sandálias. Por que usar o ato de tirar sapatos como a métrica suprema de poder aqui? Porque a gente precisa olhar para a terra batida daquela época, né? As ruas tinham de tudo, fezes de animais, lama, sangue de abatedouro, poeira. Credo. Sim, os pés chegavam num estado repulsivo. E a tarefa de lavar esses pés, de desatar essas tiras encardidas, era o trabalho do servo estrangeiro da mais baixa hierarquia. O fundo do poço social. Exatamente. João usa essa imagem do trabalho mais humilde possível para contrastar com a palavra que define o Messias no texto, esquiroteros. Esquiroteros, o mais poderoso. Isso mesmo. Ele está dizendo que não tem qualificação nem para ser o pior escravo de alguém que é imensamente mais forte. Nossa, e aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque se o construtor é infinitamente poderoso, a gente deixa a água para trás. Ele introduz a nova imersão. Que não é de água. Sim, imersão com o Espírito Santo. Pneuma ágion e fogo. Pir. O documento do irmão Marcelo Oliveira entra numa análise muito refinada dessa dicotomia. A ação do fogo ali tem um caráter duplo. O que o fogo faz exatamente? Porque, no geral, fogo queima, destrói. Então, o Espírito Santo capacita e traz purificação. Mas o fogo, ele purifica o que é limpo. Pensa num ourives. O fogo derrete as impurezas, mas o ouro verdadeiro não é destruído, ele fica brilhante. Ah, entendi. Só que, por outro lado, ele também consome e julga o que é impuro. Se você joga palha seca ou madeira podre no fogo, ela vira cinzas. Então, para quem acompanha a nossa análise e gosta de conectar os pontos, entender essa transição é fundamental. A gente sai da preparação simbólica e entra na ação concreta de capacitação e julgamento. Um julgamento real, que age de acordo com o material que encontra. E a menção do fogo consumindo o impuro já puxa o gatilho direto para a metáfora central e a mais severa do versículo 12. Como essa separação ocorre na prática? O texto responde com agricultura. Sim, a eira e a pá. É a mecânica da época. Vamos tentar visualizar a cena. O agricultor tem uma pá, ou arado, o arotron, e ele está limpando a eira, a alon, que é aquele local de debulhar o trigo. Eu só preciso fazer um pushback analítico aqui. Pode falar. A imagem é bucólica, o agricultor trabalhando, sabe? Mas o significado que o texto dá é aterrorizante. Não estamos falando de colheita feliz. Estamos falando de separação total. É brutal. O peso do julgamento está na mecânica invisível ali. O agricultor esmagava tudo na eira e depois jogava a mistura para o alto com a pá contra o vento. E a física faz o resto. Exato. O trigo, que é a palavra citos no grego, representa os justos. Ele é denso, tem vida dentro. Então ele cai reto no chão. E fica seguro. Fica seguro e é amontoado no celeiro, apotequê. Já a palha, achiron, representa os ímpios. É leve, seca, inútil. O vento simplesmente carrega para longe. E aí entra a gravidade do juízo final que o estudo defende, né? O machado está posto à raiz das árvores. As árvores sem bons frutos serão cortadas. E o destino dessa palha, dessa árvore sem fruto, não é só voar com o vento. Ela vai para o fogo inextinguível, piras bestô. Fogo inextinguível. Não é uma queimada controlada. Não. Isso indica um julgamento eterno e definitivo. A tolerância cagou ali na eira. E tem uma conexão brilhante que a gente não pode pular. A palavra grega para vento, que sopra na eira, é pneuma.
Que é a mesmíssima palavra para espírito, do versículo anterior. Exatamente. O sopro não é um vento aleatório. É a ação do Espírito Santo revelando o que tem peso real e o que é aparência. Caramba! E para corroborar essa autoridade inquestionável, as anotações do irmão Marcelo trazem uma referência de Apocalipse bem forte. Sim, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Fala sobre aquele que vive, foi morto, mas tem as chaves da morte e do inferno. O que tira todo o poder de decisão de qualquer instituição humana e coloca exclusivamente nas mãos do Messias soberano. Sem dúvida. Aquele que segura a pá na eira tem soberania total no ato de separar o trigo da palha. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? O documento está contrastando um precursor que pede reconhecimento do pecado e preparação através da água, Com um Messias que traz a verdadeira transformação espiritual e tem o poder do julgamento irreversível. exato. E a relevância prática disso é que o texto nos desafia a entender que o ritual pelo ritual, a água externa de João, é insuficiente hoje. Se não houver o grão pesado da metanoia por dentro, é tudo oco. A verdadeira salvação exige uma transformação autêntica da mente e do coração. O que me deixa com um pensamento provocativo, para quem está escutando a gente, uma reflexão baseada na própria conclusão do texto. Manda. O documento afirma que a imersão cristã continua sendo um sinal visível de uma mudança interior. Mas, se a verdadeira prova do trigo contra a palha não é a água visível, mas sim o fogo invisível do Messias operando na mente, a metanoia, até que ponto é possível para um observador humano distinguir o trigo da palha no celeiro do dia a dia antes que a pá faça a separação final? É uma constatação que deveria silenciar muita arrogância nossa, né? Porque a palha e o trigo são quase idênticos até o vento bater. Uma diferença invisível que muda todo o destino. Continuem mergulhando nos detalhes e nas raízes dos ensinamentos antigos, porque ficar só na superfície é perder o peso real das palavras. Um grande abraço a quem dedicou esse tempo para pensar junto com a gente e até a nossa próxima análise profunda.